como tu. Espírito Santo, obrigada pela tua presença neste lugar. Tu és bem-vindo. Oh, flua conforme o teu querer e a tua vontade. Oh, obrigada por uma noite de salvação, uma noite de milagres. Oh, obrigada, Pai, pelo teu mover no nosso meio. A fé dos meus irmãos sendo promovida, fortalecidos no Senhor, crescendo em toda boa obra. Revelação chegando, Pai. Olhos do entendimento sendo iluminados. No nome de Jesus, os meus irmãos transbordando no pleno conhecimento da tua vontade e vivendo para o teu inteiro agrado. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos deu um motivo de riso. Obrigada porque o Senhor nos deu um motivo de riso. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso, Pai, de música para cantar. Porque eu tenho caminhado e andado em fé. Esse é o povo, os justos que estão aqui hoje, amém? Oh, Pai bom, aleluia. Cria expectativa, irmãos, podem se assentar, amém? Muito obrigada. Obrigada aos irmãos da mídia, os irmãos que estão servindo na diaconia. Eu vou usar a grande parte da mensagem de hoje na NVT. Algumas mensagens na ARA, mas eu comento. Oh, Pai bom, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o justo que vive pela sua fé. Amém? Obrigada, Pai. E eu creio em revelação chegando. Não vim aqui trazer uma informação para você, amém? Informação você recebeu durante o dia, muitas informações, mas hoje você vai receber revelação no seu espírito. Então, lembre-se, o pastor sempre fala isso. Desde que eu cheguei aqui, se tem uma mensagem que eu fico assim, o que o pastor prega? O pastor prega sobre nós somos seres, homens espirituais, amém? Então, que você vai receber aqui a palavra de Deus, incorruptível, e ela precisa cair em um bom solo. E esse bom solo é o seu coração. E você precisa deixar a terra bem fértil, para quando essa semente da palavra cair, ela frutificar e dar frutos de 1 para 100, amém? Ô, Pai bom. Então, vamos lá, queridos. A palavra de Deus, ela diz, né, na Bíblia, se você pegar, tem 4 passagens que falam a respeito do justo que vive pela sua fé. Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus. E ser justo, o que é ser justo? Né? Isso fala sobre a nossa identidade, de quem nós somos agora por meio de Jesus Cristo. Então, justo, né? O justo vive pela sua fé. Então, isso também fala de estilo de vida, de como que eu devo viver pela fé. E o que significa ser justo, ser justiça de Deus? A gente vai colocar primeiro um fundamento e depois a gente vai avançando, amém? Ser justo, ser justiça de Deus é a habilidade de estar diante de Deus sem culpa e sem condenação, como se o pecado nunca estivesse existido. Deus, por meio de Jesus, nos levou novamente à nossa posição original. E que posição original é essa? De nobreza, amém? De honra, lugar de dignidade, de paz e de plenitude. Então, essa habilidade de ser justo, né, de você estar na presença de Deus, sem culpa, sem pecado, sem condenação nenhuma. E você também, ao ser justo, você não está somente diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação. Você também está diante das doenças, diante de Satanás e das circunstâncias, com autoridade. E isso é a justiça de Deus. Quando você é justo, colocado nessa posição em Cristo Jesus, você passa a ter autoridade diante das circunstâncias. Você não tem mais medo, você avança e conquista aquilo que Deus já liberou para a sua vida. Amém? E isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. E Jesus, ele foi o maior exemplo de como andar e viver como um justo. E você sabia, irmãos, que Jesus, ele era o unigênito, né? João 3,16 diz que Deus enviou o seu único filho. E você sabia que Jesus, ele era o único da espécie original de seres humanos, filhos de Deus? E quando João olhou para Jesus, falou assim, a vida está nele.
Ele era o unigênito, o único. E o Satanás, eu fico imaginando quando Satanás matou Jesus, né? Ali ele morreu na cruz pelos nossos pecados, devido aos nossos pecados. E ele deve ter pensado assim, haha, agora não há mais filho de Deus, né? Adão já havia pecado e Jesus morreu. Mas quando ele ressuscita, queridos, ele ressuscita como primogênito, o primeiro de muitos justos. É como se Deus falasse, ei, Satanás, você perdeu. Agora os filhos, os justos voltaram. E ele é uma multidão enorme de justos que agora vão andar como Jesus andava aqui na terra. Lá em 1 João 4,17 diz assim, segundo ele somos também nós neste mundo. 1 João 4,17, na versão NVT diz assim, pois vivemos como Jesus viveu nessa terra. E como é que Jesus vivia? Como justo. Jesus tinha medo de Satanás? Tinha medo da doença? E da morte? Muito menos. E da tempestade? Não, ele se levantava com autoridade e falava, aquieta-te, cala-te, porque ele sabia quem ele era justo. Ele era um homem sem pecado e andou por essa terra cumprindo e fazendo a vontade do Pai. Amém? E a partir do momento que esse povo, que agora, né, Jesus é o primogênito, e nós agora somos aqui, o povo justo de Deus andando nessa terra. E é importante que o povo que conheça o seu Deus, né, o povo ele possa conhecer o seu Deus para que ele se torne o quê? Forte e faça proezas. Assim como Jesus, ele é. Somos nós nessa terra. Amém? E por que o homem ele precisa ser justificado? Por que nós precisamos, a humanidade, né, precisa se tornar, né, justiça de Deus? Por que precisamos ser justificados? Porque lá em Romanos 3, 23 e 24, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Ou seja, por conta do pecado, nós perdemos o padrão divino da glória de Deus. Por isso, nós precisamos ser o quê? Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, por conta do pecado, a nossa comunhão com Deus foi interrompida. Né? Nós nos tornamos, então, ali pecadores. Recebemos a natureza de Satanás. Ele passou a ser o nosso pai naquele momento, antes de conhecermos a Jesus. Né? Por conta do pecado, nós não tínhamos reputação diante de Deus. Cidadania nenhuma nós tínhamos. Estávamos realmente perdidos. Né? Tínhamos a consciência do pecado. O que é a consciência do pecado, Marli? É aquela consciência de culpa, de medo, de indignidade. E se a gente for lá para Gênesis 3, do versículo 6 ao 10, diz assim, eu vou contar aqui um pouco de como o pecado entrou no mundo, e ele fala assim, ó, vendo a mulher, Eva, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E o que aconteceu por conta da desobediência? Abriram-se, então, os olhos de ambos, e eles perceberam que estavam nus. Ou seja, a comunhão foi quebrada. E o que eles passaram a fazer? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, o que eles fizeram? Se esconderam. Essa é a consciência do pecado. Esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9 de Gênesis 3 diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, eu ouvi a sua voz no jardim. E porque eu estava nu, porque a comunhão havia sido quebrada, eu tive medo e me escondi. Então o pecado ele entrou na humanidade, a comunhão foi quebrada, era como se aquelas vestes de justiça tivessem sido retiradas dele. E agora o homem estava o quê? Com medo, com culpa, se escondendo de Deus. Lá em Romanos 7, se os irmãos abrirem lá em Romanos 7, Paulo, ele faz uma retórica, então ele traz aqui como que é essa consciência do pecado, a vida antes de recebermos a Jesus, antes de nos tornarmos justos. Ele fala assim, olha, porque, versículo
Versículo 17 diz assim: nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem que está em mim, não porém, ele queria o bem que estava nele, mas ele não podia efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu não faço o que eu quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que está em mim. E aí, quando você pula para o versículo 24 de Romanos 7, diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? E aí Paulo faz essa pergunta, né? Meu Deus, ele queria fazer o bem, não conseguia, aquela confusão toda. E ele faz essa pergunta. E Adão e Eva, queridos, o que eles fizeram, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Eles cozeram folhas de figueira, fizeram uma cinta para eles, né? Fizeram coisas com as suas mãos para se tornarem justos diante dos homens. Mas quando Deus apareceu, foi suficiente? Não, eles se esconderam, tiveram medo. Tudo que a gente possa fazer com as nossas mãos para nos tornar qualificados, justos, né, sem pecados diante de Deus, não é suficiente. Pode até aparentar diante dos homens alguma aparência, né, de que aquela pessoa é legal, ela faz boas obras, mas diante de Deus isso não é suficiente para nos justificar, para nos purificar, para nos salvar. Diante de Deus não é suficiente. Nada que possamos fazer nos torna aceitos, inculpáveis diante de Deus. Nada disso é suficiente. Mas, se a gente voltar aqui para o versículo 25, Paulo nos traz a resposta do versículo 24. Versículo 24 diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa lei? E ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, no versículo 8, o que ele traz? Agora, ou seja, numa nova condição, numa nova situação, agora que eu recebi a Jesus Cristo, né, que agora que eu me tornei justo, o que acontece? Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, eu não posso me justificar. Não podemos nos justificar somente por meio de Jesus Cristo e por meio da fé. Amém? E o que é mais interessante é que Deus não vai nos tratar segundo os nossos erros e acertos. Né? Às vezes a gente chega assim para Deus querendo mostrar nossas falhas, a nossas falta de habilidade. Ah, Senhor, eu não consigo, eu não tenho, eu não posso. Mas Deus não vai te tratar mais segundo as suas falhas, as suas fraquezas. Ele vai te tratar pelo que Ele fez por você. E hoje você é justo e você vive pela... Aí quando vier aquela tentação, a luta de falar, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, você vai falar, mas eu vivo pela fé. Porque Deus não vai me tratar agora segundo as minhas falhas, se eu falo bem, se eu falo, eu não falo tão bem, né? Eu não tenho uma boa postura, enfim, eu não sei falar assim, assado. Deus não está olhando para as suas falhas. Ele vai te tratar pelo que você é. Hoje você é justo. Amém? E Ele te capacita, por meio do Espírito Santo, a você produzir obras de justiça, frutos de justiça, a você avançar naquilo que Ele tem para você. Assim também, Deus não vai nos tratar segundo os nossos acertos. Mas eu venho para a igreja todos os dias, eu sirvo no rema, eu vou no evangelismo. Olha, Deus vai me abençoar. Agora sim eu posso ser curado, porque eu tenho servido ao Senhor, né? Eu tenho procurado, eu tenho jejuado, tenho feito jejum, lido a Bíblia. Não, agora eu vou ser curado, porque eu tenho feito coisas, né? Tenho procurado aparentar para Deus que eu sou legal. Não, querido, Deus não vai te tratar segundo os seus acertos. Ele vai te tratar segundo aquilo que Ele fez por você. Marli, eu vou deixar de servir na igreja? De forma nenhuma, porque agora você não vem para receber. Agora você vem para dar o amor que já foi derramado dentro de você por meio do Espírito Santo. Você não vai servir agora tentando receber algo, porque você já é curado, você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos. Amém? Você já é suprido. Amém? Você já avança, você já tem graça e favor sobre a sua vida. Amém?
Porque agora você tem andado segundo aquilo que a palavra de Deus diz. E Deus diz que você é justo e justa no Senhor. Amém? E quem te justificou? Deus. Deus é o nosso justificador, daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 23 e 26 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo então justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, perdão, para ele mesmo, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. É hoje, é agora que você já se tornou justo por meio da fé em Cristo Jesus. Porque Ele, Deus, é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não há justiça fora de Deus. Não há justiça fora de Deus. Lá em Romanos 5, versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que pela fé somos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Versículo 9. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Versículo 10. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Versículo 11 diz: agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo. Queridos, agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus. Eu falo para você hoje, você tem um motivo de riso. Às vezes você chegou aqui falando assim, mas que motivo é esse? Até o final você vai captar a mensagem, amém? Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura, uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus. Não vem de homens, não vem de ninguém, é de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo Jesus e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Versículo 19 de 2 Coríntios 5 diz: pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Versículo 20, agora, portanto, nós não seremos, nós já somos embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos. Justos, queridos, aceitos, sem culpa, irrepreensível, né? A gente está agora livre de condenação, agora a gente está lindo, cheiroso, sacerdotes, reis, filhos queridos, e somos apreciados pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Amém? Essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade. Amém? E quando nós fomos feitos justiça de Deus, Marli? Quando eu recebi a Jesus. E nesse exato momento que eu recebi, eu criei no meu coração e confessei com a minha boca, né? Como está lá em Romanos 10. E nesse exato momento você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Com qual objetivo? Para que você, meu querido, reine em vida. Amém? Está lá em Romanos 5,17 que diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, esses reinam em vida. Isso está falando de identidade, está falando de você. Irmão, é sobre você, se apropria dessas verdades, dessa palavra de Deus. Amém? E dom da justiça fala, e dom, né? Dom da justiça, fala de presente. O que a gente faz com presente? A gente recebe. Eu recebo a salvação, eu recebo ser justo. Amém? Não é por mérito, não é um galardão, eu não posso me tornar mais justa, simplesmente eu sou.
Eu não posso fazer nada para me tornar. Eu já sou, querido. Eu já vivo nessa realidade que Jesus comprou por mim na cruz. E eu preciso andar nessa realidade. Deixa essa verdade cair dentro de você. Receba com mansidão essa palavra, porque você é justo, sim. A justiça é de graça, mas Jesus pagou um alto preço. O sangue de um inocente, amém? É de graça para nós, mas Jesus pagou um preço. E a única coisa que nos qualifica a permanecermos na presença de Deus, sem culpa, sem medo, né? Não precisamos nos esconder, é o sangue de Jesus que nos purifica e que nos lava de todo o pecado. Romanos 8, versículo 1 e 2 diz: portanto, agora já não há mais condenação, amém? Porque é o Espírito que dá vida, ele opera agora dentro de você. Romanos 8, versículo 8 ao 14. Eu vou ler agora alguns versículos para a gente colocar bastante fundamento. Lá, NVT, Romanos 8, do 8 ao 14, diz assim: por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Vocês, né, falando conosco, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, o Espírito que dá vida. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito que lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Romanos 6, do versículo 1 ao 2, diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, né, como podemos viver para ele? Lá em Romanos 6, do versículo 10 ao 14, diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado, ele não terá mais domínio sobre vocês. O pecado, querido, não é mais o seu senhor, pois vocês não estão mais debaixo da lei, sim da graça. E para exemplificar isso tudo que foi dito, eu quero que os irmãos sigam comigo aqui a passagem que está lá em João 8, do versículo 1 ao 11, que fala sobre a mulher adúltera. Amém? Nós tínhamos a consciência do pecado. A partir do momento que estamos em Cristo, agora nós temos consciência de justiça. E a gente vai entender um pouco sobre isso nessa passagem de João 8. Jesus, ele havia descido no Monte das Oliveiras e tinha ido até a sinagoga para poder ensinar. E, de repente, chegaram os fariseus e os escribas com uma mulher que havia sido pega no ato de adultério. E eles chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, né? Sabiam que ele era mestre? Mestre, veja, essa mulher aqui foi pega em ato de adultério. A lei de Moisés diz que tais mulheres, elas devem ser o quê? Apedrejadas. A lei de Moisés diz isso, lá em Levítico 10, mas também diz que o homem devia estar ali, né? Sendo para também morrer, ser apedrejado. E eles insistem com Jesus e falam assim, e eles insistindo com Jesus, né, para ver o que Jesus ia dizer, uma vez que eles queriam pegar Jesus para o prender, para o matar. E Jesus está ali, abaixado, escrevendo, e aí eles insistem, ele levanta e ele fala assim para aqueles homens: olha, quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E do mais velho até o último, ao mais novo, foi saindo um por um, acusados pela sua própria consciência. Exatamente. Aí Jesus levanta e fala assim: mulher, cadê os seus acusadores? Aí ela falou: ninguém me acusou, Senhor. Aí Jesus fala assim: olha, nem eu te condeno, nem eu te acuso.
vá e não peques mais. Essa mulher, queridos, havia sido pega no ato de adultério. Ela havia pecado e ela estava destinada à morte. A lei falava isso, a lei foi transgredida. E ela precisava, então, o povo judeu precisava, então, cumprir aquela lei. Aquela mulher precisava morrer. E Jesus falou assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aquela mulher ali saiu, então, livre, perdoada, né? Houve favor e graça sobre ela. Amém? E Jesus, quando a gente lê aqui, que fala assim, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, o único que não tinha pecado ali era Jesus. E Jesus era o único que podia acusá-la, mas ele não o fez. Ele simplesmente liberou aquela mulher. Amém? Por quê, queridos? Porque ele morreu no lugar dela. Isso fala um pouco da nossa história também. Nós estávamos condenados à morte, né? Havíamos pecado, estávamos condenados à morte. Mas aí o que acontece? Jesus vem. E ele morre no nosso lugar. Eu imagino que aquela mulher não sabia que ela estava indo para o momento mais feliz da vida dela. Aquele momento ali, ela se encontrou com o Salvador dela. Ele substituiu ela. A lei precisava ser cumprida e Jesus veio cumprir a lei. Ele morreu por ela para que ela pudesse viver. Aquela mulher, imagina uma mulher numa cultura super tradicional, numa cidade pequena, que tinha uma história de um adultério. Como que ela devia andar nas ruas, né? Totalmente acanhada, com medo. Agora, a partir daquele momento, ela ganhou uma nova vida. Ela já podia andar diante dos seus acusadores com a cabeça erguida, sem medo, porque ela havia recebido perdão. O pecado que ela havia sido cometido foi colocado sobre Jesus. E por conta disso, ele morreu para que ela vivesse. Agora ela já não tem mais aquela consciência de pecado, de medo, de andar acanhada, com vergonha, se escondendo, com medo da morte. Agora ela podia andar com a cabeça erguida diante da sociedade de Deus, de quem fosse, sem medo, sem vergonha, né? E podia reconstruir a sua vida, por quê? Né? Reinarão em vida. A partir daquele momento, uma nova história começou. Ela recebeu uma nova vida, literalmente, para caminhar naquilo que Deus tinha para ela. E Jesus fala assim para ela, olha, vá e não peques mais. Ou seja, mulher, agora, Romanos 8:1, agora já não há mais condenação. Vai e não peques mais. Mulher, não se coloque mais em condenação. Os seus membros agora devem ser oferecidos a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado já não tem mais domínio sobre você. Agora, o Espírito Santo habita dentro de você, a favor e graça, para você cumprir os planos e os propósitos de Deus. A consciência de pecado passou. Naquele momento, aqueles homens não sabiam que estavam levando aquela mulher para algo que iria mudar a vida dela. Ela teve um maior encontro no momento que ela pensou que fosse morrer. Jesus estava ali. E Jesus substituiu ela para que ela pudesse viver. E isso é um pouco da nossa história hoje também. É ou não é? A gente estava destinado à morte, havíamos pecado, mas glória a Deus. Teve um encontro com Jesus. E a nossa vida foi restaurada. Agora a gente recebeu o dom da justiça, a abundância da graça. Agora eu reino em vida. Não preciso ter mais medo da morte, porque agora eu tenho a vida habitando dentro de mim. A vida, o Espírito que vivifica o meu corpo mortal. Hoje ele vive dentro de mim. Eu não preciso ter mais medo, eu posso andar erguida, porque eu sei que diante de Deus eu sou sem culpa, irrepreensível. Amém? Oh, Pai bom. Aleluia! E essa consciência de justiça, ela é muito importante, ela é fundamental para andarmos em fé. Por isso que diz, o justo vive pela fé. Amém? Eu preciso ter essa consciência de que diante de Deus, diante de Satanás, das doenças, das dificuldades, eu reino, eu tenho ali autoridade. Agora eu ando como Jesus andou nessa terra. Amém? É fundamental, porque os filhos e os justos estão de volta. E uma das coisas mais lindas é ser justo, queridos. E meditando nessa passagem, meditando sobre justiça, sobre ser justo, às vezes eu acho que eu nem consigo passar para os irmãos aquilo que eu percebo, né? Aquilo que eu sinto. Como essa palavra falou comigo, como que esse ensino, como, enfim. Mateus 6, e durante quando eu estava estudando, eu estava lá em Mateus 6, e de vez em quando, não sei vocês, mas eu tenho um tete a tete assim, com o pai, né?
creio que os irmãos também, aquele face a face. Aí Deus falou assim comigo: Marli, vem cá. Nós não somos daqueles que andam dizendo, né? Mateus 6, 31, 33. Nós não somos daqueles, Marli, que andam dizendo como comeremos, como beberemos, né? Como nos vestiremos, como iremos para a igreja se a gasolina está cara, como faremos isso, como fazer isso, Senhor, eu não posso, como vai ser, é ou não é? Aí Deus chegou para mim e falou assim: vem cá, Marli, nós não somos daqueles que andam confessando incredulidade. Nós não somos daquele que andam falando, confessando. Eu falei, dizendo, confessando. Eu falei, meu Deus. Por quê, querido? Nós somos da fé. Nós hoje andamos o quê? Buscando o reino e a sua justiça. E todas as coisas, essas coisas vão sendo acrescentadas. E o irmão Hegel, ele fala uma coisa assim: quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas naturais, elas não são retiradas, elas são acrescentadas. Nós servimos um Deus de multiplicação, queridos. Não é de somar 1 mais 1, não, é de multiplicação. Você não serve a qualquer Deus, não. O seu Deus é poderoso. Ele não tem senso de falta. O justo não tem senso de falta, de escassez. Jesus não andava com senso de falta e de escassez. Justos somos nós agora. Nós somos isso em Cristo Jesus. Nós podemos andar agora declarando com a nossa boca não mais incredulidade. Como faremos o que... Não, agora a gente declara a própria palavra. E isso é fé. E o que é fé? É você dizer o que Deus diz. Amém? A gente vai chegar lá. E aí eu fui pesquisando, eu falei, então eu preciso declarar que eu sou justo. E botei lá na Bíblia, justos. E foi aparecendo nos versículos. Eu vou trazer aqui para os irmãos o que você é. Amém? Às vezes você não sabe, mas eu vou declarar e você vai crer junto. Amém? 1 Pedro 3,12 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. 1 Pedro 2,24 diz assim: ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos. Não seremos, nós já somos curados. Salmo 37, versículo 23 e 26 diz: o Senhor dirige os passos do justo, ou da justa, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e agora sou jovem ainda. Davi que estava velho. Ou seja, ele estava querendo dizer que durante a vida dele, né, naquela trajetória de 70, 80 anos, mas não é o nosso caso, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem os seus filhos mendigarem o pão. Pega agora essa revelação: o justo é generoso. Ô Pai, está falando comigo, e empresta com boa vontade. E os seus filhos são uma bênção. Queridos, não alcança só você, não. Alcança os seus filhos, a sua parentela, a sua família também. Amém? Provérbios 4,18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz. Ela vai brilhando, e ela vai brilhando, e ela vai brilhando, querido. Vai até ser dia perfeito. O justo brilha. Isaías 3,10 diz assim: dizei ao justo, tem justo aí? Dizei ao justo, tudo lhe irás bem. Às vezes está lá no meu trabalho, eu falo, dizei a Marli, a justa Marli. Não tem ninguém para falar para mim, eu mesma digo. Dizei a justa Marli, tudo lhe irá bem. Às vezes a gente pensa assim: olha, como é que eu vou mentir, né? Não está tudo bem, vai tudo bem. Vai tudo bem, porque é a palavra que Deus que diz, irmão. É a palavra que Deus que está afirmando isso. E você anda agora pela fé. Não pelo aquilo que você está vendo, ouvindo, enfim, sentindo. Agora você anda segundo essa palavra. Dizei ao justo, está falando comigo, que tudo lhe irá bem. Desfrutarão a recompensa dos seus esforços. E Salmo 34,19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Glória a Deus, Senhor. Oh, Pai bom. Provérbios 10,11 diz: a boca do justo é fonte de vida, é manancial de vida. Queridos, você já pensou em Paulo e Silas na prisão? Eles estavam presos numa situação horrível. Mas uma coisa, Satanás, graças a Deus, a boca deles
não estavam amordaçados, há um poder na sua boca. A palavra de Deus diz, crie, por isso falei. A palavra já está perto de você, na sua boca, no seu coração, só falta você abrir. Por isso que Deus falou comigo lá em Mateus 6. Marli, nós não somos daqueles que dizemos incredulidade. Amém? Porque a nossa boca é fonte de vida. Salmo 1:3, o título é Os Justos e os Ímpios. Ele faz uma comparação. E aí eu fico também declarando sobre a minha vida. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa. As folhas não murcham e tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço prospera. Eu sou bem-sucedida em tudo que eu faço porque eu sou justa. Está falando comigo. Salmo 55:22 diz, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele cuidará de você, porque Ele jamais permite que o justo seja abalado. Provérbios 10:6 diz, a bênção sobre a cabeça dos justos, a bênção. Ou em outras versões, o justo ele é coberto, sabe? O cobertor assim bem grande. Você é coberto de bênçãos. Isaías 26:7 diz, a vereda do justo é plana. Salmo 118:15, é um salmo que eu gosto muito, que diz assim, na tenda do justo, né, aqueles que sabem que é justo, há voz de júbilo, voz de alegria. Querido, Deus te deu motivo de riso. Oh, Deus te deu motivo de riso, porque está falando de você. Salmo 118:15. Na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Por quê? O Senhor faz proezas. A mão do Senhor é conosco, queridos. Oh, está falando conosco. Tiago 5:16 diz que a oração do justo tem muito poder. É a nossa oração, querido. Às vezes você pensa assim, não está passando do teto. Querido, você é justo. Pega essa palavra aqui, Tiago 5:17. É sobre você. A sua oração tem poder, sim. Por mais que você olhe e não está acontecendo, mas eu vivo pela fé. Eu sou justa, amém? E o justo, lá em Romanos 1:16, o justo vive pela fé. E agir em fé, andar em fé e viver pela fé, é você ligar a fé sobrenatural. Existem, eu vou falar aqui, 2 tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. A partir do momento que você recebeu a Jesus, você passou a ser justo, você desliga a fé natural. Você passa a andar na fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural, ela já está dentro de você. É a fé do tipo de Deus. Olha, é uma fé que opera em Deus, veio habitar agora dentro de você. Para quê, Marli? Para que nós pudéssemos nos apropriar, queridos, do que está aqui, do que Ele fala e do que Ele faz. É por isso que nós recebemos essa fé sobrenatural. Não andamos mais na fé natural. A fé natural, ela trava, querido, se você vê um morto. Aí fala assim, ora por ele. A fé natural vai travar. Não tem como, entendimento, razão. Mas o que a fé sobrenatural faz? Simplesmente dá uma ordem. A doença tem que sair, a situação tem que se prostrar, porque agora você está, é a boca de Deus saindo agora, a palavra de Deus. É essa fé sobrenatural. Amém? Às vezes a situação vai falar que não dá, está difícil, mas aí a fé vai bradar. Esse não é o status final da minha vida, dessa minha situação. Eu creio no que a palavra de Deus diz. E a fé sobrenatural, a fé do tipo de Deus, ela vai agir de acordo com a palavra. Agora você vai falar, está escrito. Procura as passagens que estão de acordo com a situação que você está passando. E começa a andar segundo essa palavra. Pai, igual Pedro. Pedro recebeu uma palavra de Jesus, falou, Pedro, vai lá, vai ao largo, Pedro, lança a rede. Pedro tinha pescado a noite toda, mas ele só tinha uma palavra. Querido, você só precisa de uma palavra. Você só precisa de uma palavra para poder andar nessa fé sobrenatural. E você vai crer para ver o mover de Deus na sua vida, sua família sendo transformada. Amém? Coisas que você passava anos tentando. Lá em Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê. E é engraçado nessa passagem, se os irmãos forem ler com cuidado, que tinha um pai
Esse pai, ele tinha um filho que estava endemoniado, e ele havia pedido aos discípulos para expulsar aquele demônio, e os discípulos não conseguiram. Aí Jesus chega, né? E aí o pai fala assim, olha, Jesus, meu filho tem isso, 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 isso e isso. Se você pode alguma coisa, tenha compaixão do meu filho. Aí Jesus vira para ele e fala assim, ei, joga a pergunta para você. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Às vezes a gente fica tentando com um, aí tenta com outra, e fala assim, puxa, não deu certo, será que essa palavra funciona? Queridos, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Agora você anda confiando nessa palavra. Você não precisa de um ou de outro, agora você tem a palavra de Deus, que já habita dentro de você. Você tem essa fé sobrenatural para você se apropriar daquilo que Deus fala e daquilo que Deus faz. Amém? E todo milagre, querido, ele precisa ser provocado. E como é que o milagre é provocado? Pela fé. Tem uma definição do E.W. Kenyon, no livro Jesus, aquele que cura, que ele diz assim, um milagre é Deus agindo dentro do âmbito dos sentidos. E ele chega a falar que é muito lindo viver pela fé, né? Ele diz que é lindo porque a gente não vive mais no âmbito dos sentidos, agora eu posso andar no sobrenatural. Amém? E ele vem falando aqui que o milagre precisa ser provocado. E hoje, queridos, você pode sim provocar o seu milagre pela fé. Crer. Às vezes no natural já tem 5 anos, 45, só tem 3% de chance. Mas creia que para Deus nada é impossível. Tem uma passagem lá em Gênesis 21, que Sara, ela recebe um filho, né? O filho da promessa. E ela fala assim, Deus me deu motivo de riso. Ou seja, Deus me fez rir, Deus me fez sorrir, Deus me encheu de riso. Hoje, justos, você não precisa esperar para falar isso. Você já tem uma palavra e você já pode falar. Deus me deu motivo de riso. Eu creio nessa palavra e eu vou celebrar antes de ver. Eu vou correr antes de ver. Eu vou dançar antes de ver. Porque eu recebi essa palavra e eu posso declarar com a minha boca. Deus me deu motivo de riso. Isso é uma fé sobrenatural, queridos. Que a gente não vai andar olhando somente para as circunstâncias. Não, eu tenho uma outra opção. Eu posso descansar agora no meu Pai. Eu posso descansar nessa palavra crendo que para Ele nada é impossível. Amém? E o justo vive pela fé. E nós somos justiça de Deus. E hoje Deus te convida, né? Desliga da fé natural. E Ele chama, assim como Ele chamou Pedro. Pedro, vem andar sobre as águas. Vem andar no sobrenatural, Pedro. E quando foi que Pedro começou quando ele tentou olhar para as circunstâncias. Mas se ele permanecesse ali, na fé sobrenatural, na fé do tipo de Deus, confiando naquela palavra que havia sido lançada. Queridos, ele tinha caminhado ali muitos quilômetros, mas ande segundo aquilo que a palavra de Deus diz. E ande confiando no sobrenatural. Lá em Lázaro também, quando Maria pergunta assim, Senhor, já faz 4 dias. Já faz 4 dias que o meu irmão está enterrado, que está aí morto, fede. O que Jesus falou? Se creres, verás a glória de Deus. Maria, Marta, eu sou o motivo de riso de vocês. Eu estou aqui, vocês não precisam mais chorar, né? Agora a palavra chegou. E a palavra só deu uma ordem e disse, levanta-se, saia Lázaro. E Lázaro saiu. Queridos, ande nessa fé sobrenatural. Você já tem essa fé dentro de você. Se encha da palavra, queridos, porque a fé vem pelo ouvir. Se encha da palavra, amém? A fé, ela fala alegremente. A fé canta fervorosamente, ora confiadamente, e a fé toma posse. E eu quero finalizar aqui com o Salmo 118, como eu falei, o versículo 15, que diz, na tenda dos justos, há voz de júbilo. Queridos, não somos daqueles que andam murmurando, reclamando da situação, falando incredulidade. Há voz de júbilo na sua casa. Não há mais choro, amém? Porque a palavra de Deus é que te afirma, que te confirma isso. E também a voz de salvação, ou seja, fomos libertos do pecado, da doença, da miséria. E a destra do Senhor, a mão do Senhor tem feito proezas. E ele diz assim, eu não morrerei, mas eu viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Há um poder em sua boca. Crie, por isso falei. Está lá em 2 Coríntios. Deixa eu só procurar aqui a referência.
2 Coríntios 4,13, que diz: temos, hoje, nós temos, porém, o mesmo espírito da fé. Criei, por isso falei. Nós